Aí dia 18 horas. Lá tá vendo que eu gosto de mim, não? Aí você fala de diga aí, Paulo, tudo bom? Bom dia, irmão, Pai do Senhor, tudo bom? Tudo bom. Olá, amores. Bom dia. Você fala comigo, pastor dia, irmã, bom dia, tudo bom? Boa tarde. Boa noite, independente da hora que você vai estar ouvindo essa live, né? Palavra do dia. Ouvindo a palavra do dia. Já fez seu devocional hoje? Já adorou ao Senhor? Já tirou um tempo para meditar na sua palavra, para orar, para adorar? Você principalmente que tem mais tempo, né? Em casa, mais tempo disponível, que não trabalha fora, como eu, até então, né? Seu. Se eu quiser ir abrir as portas, eu não sou muito desse digital, né? Ontem mesmo, como vocês perceberam, a minha irmã, eu fui com meu pai em Natal, né, em Macaíba, resolveu o negócio. Meu pai ia na central do Natal também, resolveu para reunião. Resolveu praticamente da jubilação, né, mais ou menos aí uns 7 meses, aí não sei bem, desde o ano passado que tenta, ou do início do ano, né, que tenta vencer. Mas enfim, aí fiquei lá no meu irmão, esperando ele, chegou tarde. Chegamos em casa praticamente 8 horas da noite, 8 e pouco, porque eu acho que já havia chegado 6h30, praticamente, né? Eu fiquei conversando com os irmãos, aí fui jantar, pra poder chegar lá no condomínio. Aí a gente chegou em casa 8 horas. Minha mãe estava em casa, eu tinha mandado mensagem pro meu cunhado Edson, né, que é o atual esposo da Raquel, pra ele vir dormir aqui com ela, porque caso a gente não chegasse a tempo, que a Raquel tá trabalhando agora de velho, como alguém sabe, e como ela dorme lá, né, às vezes a prefeitura cede um espaço para as pessoas os funcionários que moram fora, né, que trabalham na cidade, não é bom? Tô precisando de um emprego desse, né? Já não gasta com aluguel. Olha, que gestora visionária. Que as levantes mais gestores, né, independente do sexo, que sejam, tem essas visões. E sabemos que não é fácil governar um povo, não é fácil, enfim, administrar isso também na igreja, tá, gente? Não é diferente. Lidar com pessoas não é fácil, lidar com situações, lidar com a configuração das pessoas, se estressamos, se esgotamos, ai, tanta coisa, e às vezes somos incompreendidos ou somos, muitas das vezes, muitos agem com ingratidão, né? Mas uma coisa eu falo, a gente tem que votar em quem trabalha. Tem muita gente trabalhadora, vamos abrir nossos olhos, colocar no poder nas cadeiras quem trabalha, gente. Ninguém é obrigado a nada, mas a gente tem que reconhecer, né? O trabalho do outro. Quantos trabalhadores e pessoas que são pessoas humildes. Acho que é muito importante a gente ser humilde, né? Que a humildade procede da honra. Então, eu admiro muitas pessoas da política que trabalham bastante. O prefeito de Macaíba não para, né? Pra mim é onde estou, muito esforçada. Essa de Lagoa de Velhos, o senador. Ai, tantos outros. Eu espero que o daqui também venha trabalhar pelo povo. Porque nós temos que ajudar o povo carente, ou ajudar os necessitados, as comunidades, enfim, etc, cidade, independente qual seja o local ou região. É isso, é o que esperamos do povo, ou dos políticos, homens e mulheres esforçadas,
levante pessoas, né, capacitadas para fazer o que precisa da melhor forma possível. Que tenha dó do outro, que olhe para, não olhe só para o seu umbigo. É isso, gente. Então, que nós possamos andar conforme Deus quer, conforme Ele almeja, conforme Ele deseja. Porque Ele é Pai, Ele é mais e Ele é Deus. É isso. Já fez seu, como você quer dizer, já fez seu cuidado, você já teve seu momento de cuidar como quer e seu autocuidado, isso é muito importante, né? Você tem um tempinho pra você, querida. Cuida de filho, cuida de marido, cuida de casa, às vezes trabalha fora ou dentro do lar. E precisamos estar conectadas com o Senhor, mas também temos o nosso tempo, o momento, né? Mesmo diante do estresse, daqueles sugadores narcisistas que roubam o nosso brilho, né? Mas melhor é o brilho do Espírito Santo do Senhor. Amém? Porque todo narcisista oculto é o Espírito Santo do Senhor sobre a nossa cabeça, o óleo do Senhor sobre as nossas vidas. Bom é termos a unção, a presença do Senhor. Você que não tem intimidade com Deus, ó, mas tem o temor ao Senhor como a palavra. Porque o temor ao Senhor, eu sempre falo isso, é o princípio da sabedoria. Estava aqui adorando, você sabe, gosto de música percussão, sertanejo gospel. Sempre fui assim desde a minha infância, né? Eu tentei gravar aqui a live, já tá, o celular descarregou, perdi. Ai, gente. Então, o que eu queria dizer pra vocês? Que o nosso Deus é bom, maravilhoso, perfeito. Que não presta é o adversário de nossas almas. Olha isso, gente. Quanto mais eu esfrego minha pele, ó. Olha isso, como é sensível. Rosácea, né? Ó. É um micro agulhamento, é? Imagina aí pra você ver. Eu fiz uma vez só o micro agulhamento. Olha isso. Fiquei desse jeito, assim, tipo carne viva praticamente. Ai. Mas é isso, às vezes só um pelizinho, uma esfoliação, já minha pele fica bem sensível. A receita. Ultimamente ela tá ressecada, né? Porque ela sempre foi meio oleosa. Pra vocês verem, às vezes é um produto, quer dizer, que não está se dando. Aqui, como vocês sabem, eu tô usando um protetor, um hidratante, né? Com proteção. O hidratante diurna. Simplesmente nada demais. Às vezes depois eu jogo uma base por cima. Um pó que cubra, porque esconde mais esse vermelhidão, né? Ó. Tá quase natural aqui a câmera. Mas eu tenho uma manchinha aqui, ó, escura, que parece melasma. E alguns pontinhos veio, ó. Sempre tive esses vasinhos assim. Mas é isso. Vamos conversando e vamos falando de Jesus, porque é isso que fui chamada, como muitos que têm chamado, né? Às vezes as portas não se abrem porque a gente precisa fazer antes a vontade do Senhor. Ou os adversários que fecham também, né? Que nem custa indicar, quem é amigo indica, quando vê uma necessidade, ajuda, mas não, nem muitas qualidades dessa região precisa se converter, como eu falo. Goste de mim que quiser. Se não gosta, se converta. Porque eu ando na direção de Deus. E todos nós precisamos, como mulheres, nossa renda. Independente de ser casada ou não. E esse digital ainda não é pra mim, já falei isso 1000 vezes. Então, abra as portas. Deixa de macabra. Avancemos para o reino, né? Avancemos fazendo a vontade do Senhor sempre, que eu nunca parei, né? Não paro. Se eu entro aqui, eu antes peço a direção do Senhor, estava no meu devocional, já estudei um pouquinho ali sobre o TDAH. E é isso, né? Minha rotina é essa. Ter um tempo com Deus, aí já anoto alguma coisa. Estudo um pouquinho. É isso. A vida do cristão não é um morango. Ou de quem é esforçado, gente.
Tanto esforço às vezes não tem retorno, por injustiças, por ruindade de pessoas que se diz cristãos, que não cristão, tem muitos, né? Claro que são ruins, chatos, não ajuda, mas cristão, se diz cristão ou teme a Deus e age igual um cão, pra mim não é cristão. Jadinha colocou, colega de Tangará. Linda como sempre, e você, amiga? Jadinha, ela sofre mais ou menos algumas coisas que eu sofro, né, de saúde. Desde que a gente teve chikungunya, parece que a gente não tem tanta saúde assim. Fora que eu acredito que é porque nós temos o TDAH não tratado, né? Precisamos dos nossos recursos, né, Jadinha? Pra gente se cuidar. A Martinha, minha irmã também. A gente sofre de enxaqueca desde o tempo que tivemos chikungunya. Já falei isso, todas as 3. Pra você ver como é uma seta, uma coisa ruim, chikungunya, Covid, essas porqueiras ou porcarias de doenças que acabam com o povo. Vem pra acabar com o povo. E que quer a gente debilitada ou deitada numa cama sem trabalhar, sem fazer o que precisa, sem se esforçar? Satanás e a sua cambada. Ou seja, os adversários. Porque nós precisamos ter dinheiro pra gente se cuidar. E pra gente andar e descansar. É isso que nós, mulheres, estamos aqui pra isso, né? Então ajuda aí. Dê uma mãozinha pra nos ajudar, né, Jadina? Estão precisando de procedimentos estéticos. Olha, gente, esclarece, gente. Cadê as parcerias? Cadê as amizades? Cadê o povo pra ajudar? Dá R$1, né? E nem abre porta. Então, se não abre porta, dê uma ofertinha. Olha isso. Essa orelha aqui sempre me incomoda, gente. Eu tenho um vídeo lá no canal falando, né? Minha orelha é de abana, ó. Ela aparenta, ó, quando olha assim, fica tipo grande, né? Mas não é tão grande não, é porque também dependendo da câmera ou como eu posso dizer, do ângulo. Essa câmera acho que me deixa mais gordo do que já sou. Celular ruim. Olha isso. Não sei se era pra ser assim, né? Pois é, mas esse lado, ó. Olha essa. E tu pela minha orelha agora. Ó, não é grande, ontem ficou horrível no vídeo. Pra vocês terem noção que é o ângulo, a gravação. Olha isso. Mas não é tanto, ó. Não é tanto como essa. Essa é mais visível. Mas não tô nem aí, que Jesus é pai, Jesus é mais. E que quem tem que me amar é o meu marido. Um dia, se assim eu casar, em nome de Jesus, ele tem que amar como eu sou, né? E quem se não me amar, se converta. Claro que se a gente puder melhorar alguma coisa, né? Sem exagero, porque a gente tem que ir pela palavra do Senhor. Nada de exagero à vontade do Senhor. E enfim, temos que se amar como nós somos. E quem nos ama como somos. Eu sei que a gente às vezes precisa melhorar mais o temperamento, essas coisinhas assim, que eu sou meio estressada. Mas eu sempre fui muito calada, né? Só que tem sempre tanto estresse. Hoje em dia eu sei falar uma, eu falo 2. Não sei mais nada assim não, gente. Porque lidar com pessoas não é fácil. Então eu já vivo sobrecarregada de lidar com pessoas. E às vezes essas pessoas que faz ou falam que chama de pedra de tropeço na sua cara, você dá a mão, quer o pé e ainda faz isso ou algo do tipo, ou muitos outros, diz que você quer mandar isso e aquilo quando fazer a obra de Deus na igreja, eles são os piores, eles nunca ofertaram, eles nunca dizimaram, eles nunca ajudaram em nada, são usurpadores. Você que entende. Falsos amigos, falsos cristãos. Então, tem uma cambadinha dessa aqui, nessa região. E precisa se converter. Ninguém é obrigado a nada, mas a gente tem que ser crente e tem que entender o outro. Às vezes a criatura tinha até um centro estético, salão. Não tinha coragem de assim, vem aqui pra ajeitar seu cabelo. Olha o cabelo voar. Sem dinheiro pra ajeitar. Isso é qualidade de cristão? Qualidade de Satanás na minha vida. Porque de cristão e amiga eu não quero essas qualidades na minha vida, não. Se converta e peça perdão. É o que eu tenho a dizer. Arrependa, raça rebelde. Que a Deus ninguém engana, né? Não sou nada, sou pó e cinza, sou falha, mas luto pra ser fiel. E não ajo com injustiça ou com ruindade, dando lugar pro diabo, pra inveja. Às vezes roda, pula, mas não vigia. Não tem amor pro próximo. Talvez se junta pra fofocar com fofoqueiros. Mas eu falo a verdade, às vezes falo o tempo todo que nem mansa, mas é uma cobra. Precisa de cobra bem longe de mim. Ou converte ou se assoverte. Essas amizades eu não quero, não. Melhor às vezes dar uma explosãozinha de vez em quando, mas ser como Pedro do que
Manso o tempo todo como Judas e é uma cobra. Fala manso, mas é cobra. Eu falo manso, mas às vezes falo brava também. Brava também. Porque Jesus é lindo. Jesus se irava, só não pecava. Jesus, quando chegou no templo, foi arrebentando o templo. Né, os cambistas que faziam vendas no templo, como vocês sabem que eu não sou a favor disso, muitos líderes não são a favor disso, de cantina, de bingo, de sei de quê, de fazendo comércio em igreja. Não, quem quiser ofertar, que oferta, quem quiser dizimar, dizime, porque é místico que a gente faça isso, é dever nosso como cristão, até mesmo pastores que às vezes só cobram, mas eles mesmo não dizimam, eles mesmo não ofertam, eles têm que fazer, né? A gente mesmo, quem são líderes, tem que ser exemplo para os outros. E muitos só sabem cobrar e não faz. Mas assim, tô falando de muitos, né? Não tô falando nomes aqui, tô falando muitos, que são muitos. Então assim, a gente tem que dar o exemplo. E não é fácil ser exemplo, mas a gente luta para ser exemplo, tá? Assim, em todos os aspectos, ministerial, ou seja, todas as lideranças eclesiásticas, jurídicas, políticas, o que mais, por aí vai. Porque bom é andarmos em sinceridade, em honestidade, em humildade, e etc, etc. Então a palavra de hoje se encontra em João 21, mas antes de falar a palavra, é rapidinho, tá? 8 versículos que eu quero meditar com vocês, que eu gosto disso, né? Essa parte assim de interagirmos no ensino, ou seja, por mais que eu não escute a voz de vocês, interagindo, vocês podem comentar, vocês podem, né? Depois eu falar alguma coisa, enfim. Eu queria antes que vocês meditassem no louvor aqui, eu tava ouvindo Raiz Ravel e alguns assim de percussão, algo do tipo, que é algo que a gente foi criado junto, né? Quando estávamos a início do novo, a gente começou a abrir a bandinha percussão. A Raquel, eu, Samuel e alguns irmãos da igreja, a gente cantava, né? Tocava. E depois chegamos lá, o Velho continuou. E quando chegou nas Marias, simplesmente a gente tentava e não dava certo. Vou ver se encontro um vídeo antigo que ainda tem, assim, tipo um momento de ensaio. Isso tanto foi no ministério de percussão como no ministério de, vamos dizer, de instrumento de banda, que é bateria, guitarra, a igreja muito limitada, muito pobre, né, vamos dizer assim, e não chegava um para ajudar, para existir a necessidade que às vezes temos de músicos e de pessoas também que se toquem e venham ajudar as comunidades ou os lugares que precisam, né? Mas aí você tira as injustiças dessa região, não chegava um para ajudar ninguém. Sabem o quê? Que a maioria dos filhos de pastores são usados no ministério do louvor, mas claro que tem aqueles que também são usados na palavra. Eu da minha família todos sempre louvavam, não são cantores, nós não somos cantores, nós somos adoradores, eu sempre falo isso. Mas tem pessoas que têm canta super bem, né? Já gravou os discos, na época de discos, CDs, enfim. Alguns, talvez a minha irmã já era para ser uma cantora, que ela canta muito bem, a Raquel. Mas, independente de que cante bem ou não, o mais importante é o chamado, né? Às vezes, se achamos limitados ou incapazes, mas às vezes é esse mesmo que o Senhor escolhe. E muitas vezes nós falamos, Senhor, como? Olha só as minhas limitações, não tem como, né? Falam que o disléxico, ele tem um pouco de dificuldade para música e para rimas. E eu tenho essa pouca limitação. Às vezes quando eu faço uma rimazinha, mas... E travo às vezes em algumas músicas, só dependendo de algum ritmo que eu consigo. Por isso que eu sempre gostei, talvez, de duplas, né? Dupla sertaneja gospel, percussão, porque é os ritmos que eu pego com mais facilidade. Então, tudo isso tem a ver com dislexia, TDAH, autismo. Quem não entende, quem não estuda, quem não sabe, vai ficar sabendo agora, né? E os profissionais aí que eu acompanho podem me corrigirem. Mas, enfim, quanto a gente é importante observar as crianças, né? Na igreja, às vezes, alguma criança está com limitação e eu sempre fui observar. Umas têm a limitação na fala, outra tem na hora do louvor, outra tem na hora da memorização, não pega a letra da música, mas é super boa de cabeça, de memória, que tipo assim, decora a música, não só crianças, mas idosos. Eu sempre fui muito assim, quando a gente tá à frente de uma líder de adoração, né, líder de louvor, já à frente dos cônjuges, então a gente observa. Tem muitas senhoras que elas não sabem ler. E às vezes algumas pessoas querem tirar do conjunto, né? E às vezes assim, nem toda hora a gente pode tirar uma coisa que já estava, né? Às vezes a gente tem que ensinar. Só se não quiser cumprir talvez com algumas coisas, eu acho que às vezes é necessário afastar. Mas até isso a gente tem que rever. Eu sempre fui muito cautelosa em questão disso e lidar com
as senhorinhas, né? Acredito que todas me amam por isso já. Eu sempre tive, acho que jeito pra coisa, como pra qualquer um. Eu sempre fiz o melhor, né? Mas às vezes a gente mesmo fazendo o melhor, leva a tapada de quem não presta. Aí, dos invejosos, né? Daqueles que se acham, tem o ego aflorado, ou exatamente como eu falei, usurpadores, invejosos, safados, que precisam se converter. Aí, gostam de se levantar e impedir o chamado do outro. Com umas qualidades capivara que aparece que nem essa, que eu falei de uma cobra, e outros que apareceram, né? Então é isso. Mas Jesus é bom, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é perfeito e que nós possamos esquecer, né? Porque às vezes é tão difícil, eu não consigo esquecer as coisas fáceis, gente. Felizmente, eu falo, Jesus, me ajuda a esquecer. Eu perdoei, eu não tenho raiva, enfim, assim, mas eu tipo, ai, que chato, né? Tipo assim, fulana fez isso e isso, tá lá sei aonde, e eu aqui. Ou seja, olha o que o narcisismo faz. Lasca você, deixa você lascado na vida financeira, falando isso, ó, amigo, eu sou cristão, que se diz cristão dentro da igreja. E a pessoa sobe e você, ó, desce. Mas Jesus é Jesus para chegar uma hora, né? E fazer a reviravolta, fazer a roda pequena. A roda grande, quem se acha grande, passa na pequena. Porque Deus é paz, Deus é mais. Aí, nisso, a gente vai observando, né? Tem um adolescente no conjunto dos Jovens Marias que ele não sabia ler, gente, com quase 12 anos, né, praticamente. Mas o menino pegava a música, ó, facinho. A dicção dele era boa pro louvor. Pegava o louvor assim, rapidinho. Mas, uma limitação, outra coisa que ele tinha que observar era a ansiedade. Olha, sempre quem tem um chamado sofre de ansiedade. Né? Aquele medo que eu vi que ele temia, assim, igual a mim quando é pra louvar. Pra falar, eu sempre fui assim, espontâneo, tal, autêntico, que eu falo, culto de jovem, culto de senhora. Ciclo de oração sempre fui assim, né? De falar, quem me conhece sabe de fato. Mas para cantar eu já sou mais travada, sempre fui mais travada, já porque o inimigo sempre se levanta, né? Espírito maligno que eu digo, que usa os adversários para querer nos paralisar, para querer nos colocar para baixo, em vez de nos fazer avançar. Se a gente tem um chamado, tem pessoas que nos façam avançar, a exercer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? Se é para louvar, é para louvar. Se é para louvar e ministrar a palavra, é para louvar e ministrar a palavra. Então, precisamos de pessoas para nos ajudar a chegar ao propósito, a chegar aonde é a cadeira que Deus quer, ou enfim, ao que precisa ser feito, né? A gravação de um vídeo, de um cover melhor, alguma coisa do tipo assim que precisamos, porque aqui estamos para fazer a vontade do Senhor. E se fomos chamados para fazer a vontade do Senhor, nós temos que fazer a vontade do Senhor. E as pessoas certas têm que ser levantadas para nos ajudar nesse intuito, né? Não queremos paralisar se fazendo de loucos ou tapados. Porque quem tem chamado não pode ficar calado. Quem tem chamado não pode ficar quieto. Quem tem chamado não pode ficar paralisado dentro de casa. Quem tem chamado é diferente. Quem tem chamado e acabou e ponto final. É maior que a gente, é maior do que a nossa vida. E quem não entende é porque não sabe nem o que é chamado, mas quer exercer funções de chamado. Mas Jesus sabe como tratar. Então, eu e meu pai sempre gostou muito assim dessas duplas, né? Os levitas, o que mais? Cordeirinho de Cristo, se eu não me engano. Ele gosta muito também de viola, né? Tipo assim, de ouvir esse ritmo de viola. Mas eu sempre também gostei da percussão. Sertanejo eu gosto, universitário, quando Sueli Lima lançou um CD há muitos anos atrás. Nossa, eu amava. Se a vitória não chegou, pode chorar, chore aos pés do Salvador, pode chorar, o crente não chora em vão. Deus estenda a sua mão, meu irmão, pode chorar. Então nós não somos cantores, mas somos adoradores porque precisava para o ministério, né? Avançar com meu pai não foi muito cantar, por mais que ele é da família Serafins aqui de Bom Jesus, né? É de sofona, é de música, alguns, né, sofoneiras e etc. Mas assim, meu pai canta super bem, acredito, os hinos da harpa cristã. Acho pelo menos ele é entoado, eu acho ele entoado. Ele fala que não sabe cantar, mas ele é entoado. Talvez ele não consiga, acompanhar muito o ritmo de instrumentos, igual a mim. Às vezes eu também tenho essa limitação, e às vezes que eu falo o quê? É alguma limitação, é algum transtorno de aprendizagem que não foi trabalhado na infância. E quando não temos o diagnóstico, não somos trabalhados na infância, quando temos esse diagnóstico na fase adulta,
nós percebemos que, ai meu Deus, perdemos muitas coisas porque ninguém nos observou, alguém que se achava mais sábio do que a gente, observou e se fez que não viu para ajudar, né? E outros, então quando a gente percebe, quando a gente descobre, a gente vê, então era isso, então é isso, então é por isso que eu agi assim, é por isso que eu falava assim, é por isso que eu ainda falo assim, é por isso que eu ainda tenho esse comportamento, porque talvez não foi tratado, não foi diagnosticado quando devia ser diagnosticado, né? Então todas as pessoas que ainda vivem assim nessa sofrência, mas que possamos ter as pessoas certas, né, para nos ajudar a chegar ao alvo, chegar ao propósito, que às vezes as demais portas não se abrem, porque a gente precisa primeiro fazer o quê? A vontade do Senhor, estarmos conectados com o Senhor para as demais coisas fluírem na nossa vida. Então, tinha um louvor que falava assim, foi numa igrejinha tão pequenina do interior. Vocês já ouviram? Acho que é Nilce, o que, meu Deus? Foi numa igrejinha. É uma dupla. Luiz, meu cunhado Luiz também gosta muito. Tony Tito, na verdade, não dá pra esquecer. Igrejinha. Esse louvor é lindo, gente. Então, assim, são louvores que eu criei, né? Fui criada ouvindo esses louvores. E como os grupos de... claro que eu via, às vezes, um pouco de tudo. E às vezes colocava alguns louvores nos conjuntos, né? Independente de infantil, isso e aquilo. Mas eu sempre tive essa pegada de mais facilidade para me louvar solo, ou seja, sozinha, com estilo sertanejo gospel ou percussão, algo do tipo, para vocês terem noção. Então, a importância de nós se conhecermos, né, de fato, entendermos um pouco o outro, para nós não estarmos, às vezes, forçando aquela criança, ou aquele idoso, ou aquela pessoa adulta até mesmo, né, há coisas que a pessoa às vezes não consegue, né, isso não quer dizer que ela nunca vai conseguir, ela pode conseguir, mas se tiver o quê? Alguém auxiliando, alguém ajudando, profissionais nos capacitados, orientando, né, e às vezes precisamos de pessoas capacitadas exatamente para isso, para desenvolver a criança, o adolescente, ou adulto, senhor, quem queira, que não tem idade para aprender, não é isso? A gente não tem idade para o amor, não tem idade para aprender, não tem idade para casar, não tem idade para nada. Só quem gosta de limitar aí as coisas. Mas enfim, e podemos fazer coisas maiores quando temos o conhecimento devido. E o louvor vai dizer, olha que fofo. Eu acho fofo porque eu gosto de coisas do interior, né? Eu sempre vivi interior, eu tipo assim, vou ao Natal para resolver alguma coisa, às vezes ou no médico, ou comprar alguma coisa, ou agir, alguma coisa assim, mas eu não gosto muito de estar lá não, já quis morar lá. Se assim um dia o Senhor permitir, amém, né? Um dia uma irmã falou assim, da Deus e amor, vejo vocês muito felizes em Natal. Eu falo, Senhor, será que isso vai acontecer? Porque às vezes me sinto um peixinho fora d'água. Mas um dia que se eu casar, quem sabe, seja o momento do Senhor. Deus é fiel para cumprir, né? Se foi Ele que falou, vai cumprir. Então vamos lá. Vamos ouvir um pouquinho do louvor para me dar entrada na palavra, né? Então ontem, como o pai foi na central e chegamos já tarde, 8 horas da noite, eu já estava preocupada, já tinha falado, né, pro meu cunhado Edson, que é o esposo que é o atual, me dormir aqui com ela, porque qualquer coisa a gente não chegasse, né, a gente fosse dormir lá no meu irmão. Mas o pai disse assim, vamos, porque senão sua mãe vai ficar preocupada. Ele estava meio cansado. Aí tava querendo ficar lá, tava em dúvida se ficava ou não. Mas findamos vindo, né? E esse ministério da percussão na época também, o meu ex-cunhado participava, né? O Rocha é um ministério que a gente faz trabalho também na rua, ar livre. Cultos, como vocês sabem, a parte aí de missionário, de missão. A gente foi muito envolvida nessa parte de evangelismo, de missão. E quando eles se separaram, ele ainda continua, né, casado com outra mulher, mas ainda continua fazendo a obra social, com outro ministério nas ruas, né, ajudando os mendigos, os necessitados, que é isso o nosso papel. E precisamos que pessoas nos dêem as mãos, né, me dêem as mãos para fazer e continuar fazendo a obra do Senhor, porque uma andorinha só não faz verão, ninguém faz nada sozinho. Então é isso que muitos têm limitado o meu chamado e o chamado de muitos. A gente, quando é chamado para servir, a gente precisa de recursos, precisa não pode estar parada, porque a maioria da gente fica doente dentro de casa, porque vê uma necessidade e a gente não ajuda. A gente vê um e não pode fazer nada.
Que crentes são esses? Esses crentes estão precisando aprender, viu? Celestinho aqui principalmente. Então, que Deus tenha misericórdia e nos ensina a fazermos a vontade do Senhor. Então, servir, missão, caminho junto. Amém? E precisamos, né? Dependendo do alvo, do público, seja crianças, jovens, adolescentes, adultos ou idosos. Nós estamos aqui dar as mãos e fazermos o reino avançar. Mas para isso eu preciso de você ou de vocês que estão ouvindo. E não é diferente, né? Às vezes precisamos de pessoas para fazer e além, né? De caravanas, de mutirão, isso e aquilo. De profissionais, né? De parceria com profissionais para que possamos fazer a obra como Deus quer. Outra coisa precisamos também estarmos conectados com o Senhor, porque o mais importante de ir, que é um mandamento para todos, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ou fazer a vontade do Senhor, não é só ir, é ser, é lutar para ser, é ter relacionamento e intimidade com Deus antes, não 2 horas de culto, né? Como eu sempre falei isso. É importante estarmos conectados com o Senhor. Então, assim, em meio à situação que minha irmã separou, tal, casou com outro, mas olha como o diabo tem raiva de que fazer a obra de Deus. Meu cunhado era maravilhoso. Para mim, ele sempre foi maravilhoso como um pai, né? Segundo pai. E assim, acho que mais que um pai, porque ele era que me aconselhava, ele era que me ajudava, ele era que ele falava que minhas coisas eram igual a ele. Sempre fui assim, né? Ele falava que eu tinha a mente aberta igual a ele. E assim, Deus permite todas as coisas. Por isso que eu falo. Não julgo ninguém, amo ele, oro por ele. Oro pela família dele, né, nova família, em que for, ali uma forma, não, eu não quero mal pra ninguém, não gosto mal de ninguém, eu sempre falo isso. Casamento não deu certo, em vez de estar brigando, em vez de estar discutindo, se separe e case com outro, é melhor. Eu sei que é melhor o certo antes de adultério, antes disso, aquilo que adultério pra mim é você, às vezes, largar a casa, antes de chegar pra pessoa e dizer assim, olha, não dá mais pra gente conviver, não dá mais pra gente viver, cada um é pro seu lado, né, que eu acho que a gente, como ser humano, ser pensante, a gente deve agir dessa forma. Amo os pais dele, são maravilhosos, que é os avós da Radassa, né? Então, assim, são pessoas maravilhosas, irmã Netinha, irmã Francinete, lá do sítio Monte Alegre, sítio Novo. Então, assim, são pessoas que a gente ainda visita, a gente, né, tem esse maior afago, não menosprezando o cunhado Edson, eu também gosto do Edson, né? Ele é gente fina, mas a gente entende que, de fato, o inimigo tem raiva, assim, das famílias, por isso que às vezes quer destruir, mas às vezes, mesmo assim, ó, Deus permitindo situações, o Senhor prepara outra pessoa para o quê? Para que o ministério continue, para que nós façamos a obra do Senhor e não possamos parar, porque quem foi chamado para fazer a vontade do Senhor não pode parar. Só aqueles entulhadores, aqueles invejosos que nos perseguem, como os Saús da vida, que tem muitos nessa região, aí quer paralisar, quer perseguir isso e aquilo. Eu sei que, de fato, a gente primeiro tem que ser, como eu falo sempre, não, né, às vezes a gente precisa de um tratar de Deus, a gente precisa melhorar, a gente precisa rever nossas atitudes, nossas ações, e realmente se condiz. Porque não adianta estar dentro da igreja, você fala isso, que para fazer as obras do reino, você está só casa da igreja, né? Às vezes precisamos ligar a câmera aqui, falar o que Deus manda, às vezes precisamos ir às ruas, ou nas ruas, fazer ação social, fazer o que precisa, evangelizar, culto ar livre, porque às vezes é isso que o povo está necessitado, que às vezes se não vem até o templo, então a gente vai fora do templo, não é isso? Que fomos chamados, só não podemos estar parados. E para isso precisamos que as pessoas dêem as mãos. Então temos que ir lá com louvor, com a palavra, porque às vezes tem muitos necessitados e precisam ouvir, né, do Senhor, que Ele um dia vai voltar, que está com Ele, não estamos limitados de passarmos situações adversas, mas que com Ele somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, foi na igrejinha simples que a gente, talvez, o meu pai se converteu, talvez que eu conheci Jesus, né, desde o meu nascimento, que eu nasci, meu pai morava no sítio Catolé, ele pertence a Tangará, sou natural de Tangará, a Raquel, Samuca, a Marta nasceu em Natal, a Mônica, que mora em São Paulo, nasceu em São Paulo, porque meu pai foi para lá com minha mãe já grávida, né, meus avós são separados e aí vocês já tiram as coisas que se repetem na familiar, né? Os avós separados, todos os dois sempre tiveram 2 famílias e às vezes vem no mesmo intuito assim a família. Então, por aí vocês tiram. E não é de hoje, né? Eu tenho pessoas aqui também, primas, que eu vejo que é separada. E assim, as coisas falam que é maldição familiar. Mas às vezes pode até ser, porque a Bíblia fala sobre que a maldição vai da primeira à 4ª geração. Mas chega uma hora que a gente tem que
quebrar essa maldição. Não nós não temos esse poder, mas o Senhor Deus tem esse poder. Às vezes uma pessoa é levantada para fazer essa quebra no mundo espiritual, porque maior é o sangue de Jesus sobre a mim, meu povo e a nossa família. Só que eu não quero pegar guerra de ninguém, não quero pegar guerra de familiares, eu sempre falo isso. Eu peço só pelos meus, né? Meus é como é que eu falo, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu sobrinho, minhas irmãs, os mais chegados para minha família é isso. Os outros é parentela, cada um ora por si e peça para Deus agir e ser como deveriam ser, né? Às vezes o que falta é realmente conhecer a palavra, realmente falta às vezes lutar para temer o Senhor, porque não é fácil andar em fidelidade, andar em santidade, andar em obediência, que essa é a vontade de Deus. É desafiador para todo cristão, mas a gente tem que lutar para ser e fazer conforme o Senhor e sermos como o Senhor quer. É o mais importante? É irmos para o céu? É mais importante me agradar a Deus? Ou mais importante é o material ou é aqui o mundo? Não. Então, vamos avançando. Então, nós para casarmos, ou nós para fazermos a obra de Deus, nós para prosperar não precisamos casar. Mas às vezes é uma bênção de Deus, a família é a instituição de Deus. A família é algo que que deve ser realmente... gente, quem é família como eu vai entender, de fato, família é família. A gente ama, enfim, independente de ser, né? Então, que nós possamos amar em espírito e verdade, amar de verdade. Porque às vezes o diabo parece que usa até os próprios familiares, né? E com toxidez, isso e aquilo, a gente se irrita e a gente se estressa, mesmo assim a gente ama, né? Só que às vezes nós queremos cada um no seu canto, que é melhor, porque para evitar certos conflitos, né? Ninguém é obrigado a conviver com ninguém 24 horas, nem muito menos tá em todo local com aquela pessoa ou isso e aquilo. Que os momentos, como Abraão quando foi, levou o sobrinho Ló, não era para ter levado, e vocês sabem o que aconteceu. Então assim, são coisas que precisamos pedir discernimento a Deus. Isso é cada um de nós que temos intimidade e relacionamento com o Senhor, né? Por isso que temos que ter nosso canto, nossa casa. Para isso precisamos de quê? De recursos. Eu preciso ter recursos para ter meu canto, né? Engraçadinho no meu lugar, minha moradia, e o que mais? E fazer a obra de Deus, trabalhar, enfim, e abrir as portas. Esse digital ainda não é para mim, não. Então, vamos lá. Tony Tito diz assim: não dá para esquecer. Numa igrejinha tão pequenina do interior, uma casa simples feita de madeira, cheia de amor. Mais o quê? Mas um povo santo entoava um canto de sanfona e violão. Todos reunidos com muita alegria tocavam um samba. Foi na cruz onde um dia meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu. Que os seus se abram nessa tarde. Que você venha se alegrar no Senhor Jesus, porque Ele é a nossa maior alegria, amém? É Ele que nos preenche, é Ele que nos compreende, é Ele que é lindo e maravilhoso, Beijinho pra Jesus. Do jeitinho dela, lugar do Senhor, não dá pra esquecer, não dá pra esquecer. Não dá pra esquecer da igrejinha velha onde encontrei Jesus. Não, nasci na igrejinha velha, né? Nasci na igrejinha do interior e amo os interiores, por isso, aleluia. Adore comigo. O povo santo atuava um canto de sanfona e violão. Todos reunidos com muita alegria cantavam um são. Então você tenha desejo pelos necessitados, né? Por ajudar os necessitados. Onde um dia, você que é grande empresário, empreendedor, ajude os ministérios pequenos, ajude nós que estamos fazendo a obra do Senhor, que lutamos para fazer.
dinheiro dos crentes está no bolso dos crentes, né? Mas os que não são cristãos também podem ofertar. Não esqueço mais da igrejinha velha do interior, das canções tão belas, do jeitinho dela, lugar do Senhor, é só dele. Não dá, não dá, não dá pra esquecer. Não dá pra esquecer da igrejinha velha onde encontrei Jesus. Não dá pra esquecer. Não dá pra esquecer. Não dá pra esquecer da igrejinha velha onde encontrei Jesus. Amém, que você não venha esquecer aonde você encontrou Jesus. Foi na igrejinha pequena, foi na igrejinha grande, independente qual seja o ministério. Deus é com os grandes, Deus é com os pequenos, mas muitas das vezes estamos como Moisés, no deserto, que é melhor do que estar no palácio. O faraó estava no palácio, mas o povo egípcio, né, na verdade perseguindo o povo de Deus no Egito. E Moisés estava no campo. Ele ficou 40 anos dentro do palácio. Era um moço, um príncipe, né, vamos dizer, que foi instruído, preparado, ou seja, em toda a cultura, em todo o conhecimento, em todo conhecimento mesmo que nós precisamos aqui para estar no mundo, né? Era um homem culto, um homem educado, um homem realmente preparado, tipo assim, um deus, né? Um príncipe. Como Deus recebeu a profecia, né? Como são muitas profecias. Vou mandar um príncipe do sul. Eu comigo, do sul? A moça falando lá, do sul do Rio Grande do Norte, do São Paulo do Rio Grande do Sul. Por acaso Deus é Deus de confusão? Sou muito pé no chão, gente. Aí eu falei, pode ser Rio Grande do Sul, pode ser Mato Grosso do Sul, pode ser Rio Grande do Sul. Tem muitos estados do sul. Eu fico com o Senhor. E se o Senhor quiser, na hora certa ele apresenta. Porque a gente não tem que estar correndo atrás de ninguém, mas é o Senhor que faz, é o Senhor que mais, é o Senhor que manda, é o Senhor que sabe como fazer, né? Se assim é a vontade dele, vai se cumprir no momento certo. Caso contrário, fique com a palavra do Senhor, não com profetado ou profecia dentro da igreja ou onde for. Amém? Ficamos com a palavra. Deus une propósito, Deus une várias coisas, né? Ele conhece, como eu sempre falo assim, ele sabe o desejo do nosso coração. Outra irmã falou isso nessa oração, a irmã de Natal falou assim, eu tava noiva na época, namorando na época, ela falou assim, tocou assim no meu peito, né, foi numa roda praticamente de oração, falou assim, isso foi outra, tá? Uma falou dentro de casa uma coisa e outra, tudo de Natal, olha aí, mas eu nunca vou por ninguém, gente, eu vou por Deus. Aí tocou assim, falou assim, eu sei o que o seu coração deseja lá no fundo e eu vou dar o que o seu coração deseja. Aí eu falei, não, já tenho namorado. Ela falou, eu sei o desejo do seu coração e vou lhe dar o que você deseja, porque eu conheço o profundo do seu coração. Olha isso, realmente o relacionamento não deu certo, como muitos sabem, porque Deus conhece o desejo do nosso coração. Então assim, um dia eu só casarei se for a vontade do Senhor, porque Ele sabe realmente o desejo do meu coração. Amém? Então, pare de manipular os jovens, pare de manipular o povo de Deus, porque tem gente que às vezes fica preocupado com idade, com isso, com aquilo, querendo fazer casamento pro povo. Não faça o casamento, porque Deus é que dá na hora certa, se Ele quiser dar, conforme o nosso coração deseja. A gente não precisa estar procurando ninguém, a gente não precisa estar correndo atrás de ninguém, porque é o Senhor que apresenta, é o Senhor que faz. Pode estar onde for, dentro do buraco, como eu passei 10 anos dentro do buraco, eu falo praticamente, né? 2 anos aqui com Jesus, a gente ficava direto estressando, inchando que nem um sapo. E 8 anos nas Marias, mas Deus querendo, Ele apresenta. Ele, não homens da terra manipuladores. Ok, vigiemos e oremos e que todo plano mal arquitetado ou manipulador do diabo caia por terra. E se não for para casarmos, a gente já casou com o Senhor. É isso que eu sempre falo. Cristão tem que andar na direção de Deus. Cristão tem que estar nos passos do Senhor Jesus, independente que case ou não. Para ser próximo não precisa casar.
para fazer a obra de Deus não precisa casar. Precisa fazermos a vontade do Senhor, é fazendo a obra do Senhor, é trabalhando ou fazendo, enfim, que a gente conhece quem tem que conhecer na hora certa, porque Ele une o propósito, Ele une o que Ele quer unir. Amém? Oremos e vigiemos. Só não podemos estar andando em pecado, só não podemos estarmos pecando. É isso. Nós temos que ir pela palavra do Senhor. Então, vigiemos com falsas profecias. Hoje está cheio, viu? Tanto dentro da igreja como na internet. Vigiemos. Não tem que ninguém estar dando pitaco na nossa vida. Quem dá pitaco na nossa vida é o Senhor Jesus. Amém? E se algum sonho nosso foi frustrado, aí melhor ainda que a gente se conecta com Deus e vamos viver mais ainda o que? Os planos do Senhor, que é isso que importa. Quem tem chamado só é feliz fazendo a vontade do Senhor, fazendo a obra do Senhor. É assim que eu me realizo, né? E as demais coisas são consequências, porque nós precisamos e nós amamos estarmos fazendo o que tem que ser feito. Amém? Então vamos para a palavra que se encontra em João 21, que diz sobre a pesca de Pedro. Olha só, às vezes estamos assim, como o texto vai nos dizer, mas o Senhor é Deus que muda a situação, é o Senhor que faz, se assim Ele quer fazer, e se Ele não voltar logo, se eu falo isso, se Ele não voltar logo, Deus vai chegar na vida de muitos que estão sendo moídos, mas não esquecidos, porque de Deus não somos esquecidos. Muitos querem nos esquecer, muitos querem fechar as portas, muitos querem nos perseguir, mas não por Deus. Mas sim pela inveja, a competição, mas não tem competição, a inveja Deus não fica. Então diz assim o texto: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. A quem o Senhor Jesus manifestou-se? Aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão e Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era da Caná de Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe ele: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco naquela noite, e nada apanharam. Ou seja, muitas das vezes estamos assim como os discípulos, muitas das vezes estamos como os pescadores de almas, não estamos conseguindo ganhar nem sequer uma alma para o Senhor. Ou talvez na nossa vida financeira, estamos lutando, tentando passar no concurso, algo do tipo, e não está dando certo, desde a nossa configuração, isso e aquilo, tentando abrir uma porta, e às vezes precisa só de uma indicação de uma pessoa conhecida, né? Muitas vezes as pessoas não querem indicar, por ruindade e inveja. Mas às vezes Deus permite para que nós possamos fazer primeiro o ir dele, a vontade dele, ou continuar fazendo a vontade do Senhor, e as portas se abrirem, as pessoas se levantarem em nosso favor. E o texto vai dizer aqui que eles pescaram a noite inteira. E não é fácil para pescadores pescar a noite inteira, cansados, porque às vezes estamos cansados de fazer a obra, cansados disso, daquilo, mas assim não queremos parar, porque temos vida. E se temos vida em abundância, né? O cansaço, a exaustão não vai nos paralisar de fazer a vontade do Senhor, porque para isso não nascemos. Então até o Senhor, até termos um som na nossa vida, ou até o dia que o Senhor dizer para, nós paramos. Mas enquanto Ele diz avança, fala, faz, marcha, a gente continua. É por isso que eu estou aqui. E Pedro e aqueles discípulos, né, não estavam conseguindo pescar. Mas Jesus dá uma ordem. Vai, sai daqui, ó, e vai para o outro lado. Por isso que crente anda na direção de quem, ó? De Jesus, de papai. Não é de homem da terra que não tem intimidade com os céus, não. Quem não tem intimidade com os céus é complicado, gente. Já tá vendo que não tem discernimento, não tem cobertura espiritual pra gente, não tem nada, porque cristão de verdade anda na direção e na voz do Senhor Jesus. Pedro não está conseguindo pescar aí, Pedro. Vai para o outro lado, vai para lá, porque lá eu farei o que precisa ser feito, né? Lá eu farei os peixes chegar até a rede, enfim. Meu pai gosta muito de pescar com os colegas dele, né? Aqui tem o esposo da minha tia Luzia Costa, todos conhecem aqui da cidade, né? Que é a mãe de Adailto Cabeleireiro, candidato a vereador, e enfim. Eles sempre se reúnem, mais alguns homens, e vão pescar, porque gostam de pescar, né? É um hobby, e isso é bom, né? Até pra nós mulheres, se quisesse um dia assim, ó, quem sabe, mulherada, vamos fazer
um piquenique, algo do tipo, numa lagoa, que possamos fazer. Quem sabe aí vocês com os maridos, namorados, noivos, enfim, ou só nós mesmos, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa do nosso dia a dia, estarmos em integração, em união, principalmente o povo de Deus fazendo a vontade do Senhor, unido, como Deus quer união, não com competição, não com inveja, não com maledicência, não com maldade. Não, Deus nunca vai estar nessas coisas. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se à praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Muitas das vezes nós não estamos nem conhecendo quem são os verdadeiros discípulos. Muitas das vezes nós estamos tão cegos que não estamos conseguindo enxergar os sinais, as maravilhas do Senhor, a manifestação do poder do Senhor. Muitas das vezes estamos tapados, que não estamos conseguindo ouvir a voz do Senhor, a direção do Senhor, a sua direção, como eu falei, a sua voz, a sua vontade, porque estamos desligados. Pedro estava desligado com os demais discípulos. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. Porque muitas vezes estamos assim, pescando e não estamos tendo o retorno que nós queríamos, né? Na nossa vida financeira, ou algo do tipo espiritual. Às vezes até você busca, mas não busca com intensidade profunda. Não tem aquela intimidade que você realmente deveria ter com o Senhor Jesus. E por não ter essa intimidade, às vezes você vai procurar coisas ocultas. Você vai buscar o conhecimento da palavra ou a vida de alguém através do ocultismo, da adivinhação. Gente, cristão verdadeiro não anda assim. Cristão verdadeiro anda na direção do Espírito Santo do Senhor. Ou é a voz de Deus ou não é a voz de ninguém. Ou é voz do Espírito Santo ou não é voz de ninguém. Ou é voz do Todo-Poderoso que nos criou, que nos formou, do nosso Deus, da espiritualidade que realmente nos guia, que realmente quer nos guiar, realmente quer nos fazer avançar. Ou não é voz de ninguém, não é voz contrária. Às vezes precisamos de conhecimento, estudar teologia, ou precisamos para nós adquirirmos mais experiências, ou fazer um curso de psicologia, quem ama pessoas, como eu estou falando, né? Ou fazer um curso da área de saúde, como eu, algumas pessoas assim que gostam, pessoas, a gente estuda na área de saúde, ou pesquisa, faz alguma coisa, porque a gente ama vidas, a gente ama pessoas, e para lidar com pessoas precisamos entender de fato e saber a configuração. Para saber lidar, para saber entender e saber que nem tudo é demônio, que nem tudo é falta de fé, que nem tudo é depressão, que nem tudo é opressão. Entende? Gente, esse é o ministério para o qual eu fui chamado, ou alguns foram chamados e precisam exercer da melhor forma possível. Lidar com pessoas não é fácil. Então, diz aqui, e ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Simplesmente ele falou isso: lança a rede agora na direita. Talvez ele estava lançando a rede para o lado esquerdo. Mas Deus não queria que ele continuasse lançando para o lado esquerdo, e sim para a direita, porque agora ia vir um milagre, porque agora chegaria o tempo, porque agora era a hora dele agir, né? Então, através de uma ordem, através de uma palavra, de quem? Do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus, né? Que na época Deus estava no céu, Jesus na terra. Ele falou: lança a rede para a direita, Pedro. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Quem era o discípulo que Jesus amava, gente? João. João era amoroso. João era um discípulo para quem o Senhor confiava. Nem todos são nossos amigos. Nem todos somos nossos colegas. Jesus tinha 11 discípulos, mas só andava com 3. Nem todo mundo a gente pode andar. Às vezes, temos que ter cuidado com pessoas que às vezes o Senhor já brecou a amizade, né? Que o Senhor traga para nós pessoas boas, conforme o propósito, conforme almeja, conforme Ele quer. 3 não dava com ele, mas só João era quem ele, único que deitou no colo do João. Era o único amigo de confiança que ele tinha. Foi o único amigo que ele teve verdadeiramente, que ele podia confiar, e por isso ele amava João. Porque João entendia, João compreendia, João era amoroso. Pedro é mais explosivo, né? Muitas vezes somos explosivas, eu estou explosiva, mas eu sou amorosa também. E nisso,
João falou para Pedro, né? Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Pedro. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se de túnica, porque estava nu e lançou-se ao mar, ou seja, ele estava pecando nu, despido, pelado, como vocês queiram, talvez com uma sunga, um calção, algo do tipo, né? Sunga, que naquela época nem era a sunga, algo do tipo. Então assim, ele estava à vontade, pescando, e quando João falou assim, estava tão desapercebido, pescando, cansados, que eles não estavam, tipo assim, nem conhecendo mais ninguém. A sei quantas horas da noite, né? Tipo assim, na madrugada. Ai, meu Deus, estamos aqui pescando e nada, né? Eles trabalhavam com isso. Até que João, uma hora, falou assim: ah, Pedro, é Jesus. Aí Pedro se assusta, né? De repente, e veste a roupa. Quando veste a roupa, aí vai na direção do Senhor. Roupa representa respeito. Roupa representa, ou seja, vestimenta, tá bem vestido, representa o quê? Posicionamento, respeito por Jesus. Para ele atender Jesus, ele precisava estar vestido. Jesus era um homem, ele podia muito bem ter atendido Jesus sem camisa, ele podia ter muito bem atendido Jesus de bermuda, de calção, de sunga, nu, pelado, como ele quisesse, como vê ao mundo. Mas tá vendo que tem horas que a gente não pode chegar ou adentrar em certos ambientes de toda maneira, de toda forma, porque tem cristãos ou cristãs usando mini cropped e isso e aquilo nas redes sociais ou na rua, porque ainda não tem o temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor precisa da sabedoria. E eu não estou aqui para julgar ou condenar, porque muitas das vezes o Senhor primeiro trata conosco, o Senhor nos ensina para nós ensinarmos ao povo, né? Porque o Senhor é lindo, a espada é de 2 gumes. Nós estamos aqui para ensinar o povo, nós estamos aqui para orientar o povo. Então, quando eu, uma mulher que o Senhor é para ser uma mulher virtuosa, uma mulher de caráter, uma mulher direita, uma mulher que deve se guardar para o marido, que em todos os âmbitos possíveis, ou seja, ela vai se vestir de forma adequada ou de forma digna ou de forma conforme a vontade do Senhor, como também o homem. Ele, para estar em certos ambientes, em certos lugares, ele precisa, às vezes, pôr a roupa adequada. Então, gente, a palavra, ela se estende, tipo assim, para tantas das coisas, né? Às vezes a morte aqui, eu posso trazer para vocês, a vestimenta é espiritual. Muitas das vezes você está lindo, arquitetado, ou toda compostinho, mas os seus pensamentos, as suas atitudes não condiz com a palavra de Deus. Muitas das vezes você está de terno e gravata em um púlpito, mas você não está com o coração ou não tem relacionamento com Deus. Muitas das vezes você está com o cabelão no pé, com a sala no pé, mas não tem intimidade com Deus. Não julguemos ninguém, porque o Senhor trata, o Senhor ensina, o Senhor orienta. E nós que sejamos humildes para, de fato, aprendermos e absorvermos do Senhor a andarmos conforme Ele quer. Esse aqui é o desafio maior. Então, assim, gente, a luta nossa como ser humano é nós mesmos que temos que andar corretamente conforme a palavra do Senhor. E muitos perecem, por quê? Por falta de conhecimento. Então, quando nós temos conhecimento da palavra do Senhor, nós sabemos, nós aprendemos que não temos que sermos do mesmo jeito. Eu, antes de conhecer a palavra, agia de uma forma. Depois que eu conheço a palavra, depois que eu tenho intimidade com ela, eu tenho que ter mudança. Mudança nas minhas atitudes, mudança no meu vestir, mudança no meu posicionamento, mudança na minha forma de pensar, porque agora eu tenho a mente de Cristo. Porque agora a minha mente abriu e eu não posso me comportar como as pessoas que não têm o mesmo conhecimento. Ou seja, se comportar com as pessoas que não têm conhecimento da palavra. Isso é em tudo na vida. Então, por isso que eu nunca sou e não fui de julgar ninguém. Eu não sou de julgar homem da terra nenhum. Eu não sou mulher para julgar mulher nenhuma, porque Deus é que muda a pessoa. Deus é que faz, como a sua palavra, ou tem um ditado que diz: vem como estás, mas não permaneça como estavas. É esse o nosso posicionamento como cristãos. É que a pessoa ela venha ter um encontro com Deus verdadeiramente, mas enquanto estivermos aqui, se a pessoa, enquanto ela não tem esse encontro com Deus, né, enquanto ela não deixa o pecado, enquanto ela não deixa suas maus atitudes, seus maus hábitos, a gente vai estar aqui, ó,
batendo na mesma tecla. Ó, a palavra do Senhor é assim, a palavra do Senhor é assim. Nós não podemos tolerar pecado. Nós temos que andar em obediência, nós temos que andar em santidade, porque assim o Senhor deseja, é assim que o Senhor quer que façamos, é assim que o Senhor quer que andamos, para podermos chegarmos no céu, para podermos sermos varão perfeito, para podermos adentrar pelos céus pelas portas, porque há dois caminhos, o céu e o inferno. Um leva à condenação eterna, o outro ao destino celestial. E você quer ir para onde, meu querido? Ou minha querida? Então, a escolha está em quem? Nas minhas mãos, porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Saber escolher, saber se posicionar, saber entrar e sair de um local. Muitas das vezes nós não temos condições para entrarmos e sairmos de um local, mas às vezes o conhecimento nos faz sabermos entrarmos e sairmos para a glória no nome do Senhor Jesus. Isso foi um conselho que eu recebi de um pastor há muitos anos atrás, um pastor querido, né? Pastor Paulo, que ele falou, dependendo da vida particular dele, enfim, a gente, nossa família ama ele como irmãos em Cristo e, né, sua casa, sua família. E uma vez ele falou, Kessia, se a gente tem conhecimento, filha, estude, a gente sabe entrar e sabe sair do ambiente. A gente pode não ter dinheiro, como eu nunca tive, mas a gente sabe entrar e sair. É verdade que o Senhor nos ensina a entrarmos e sairmos, que o Senhor nos deu o conhecimento que Ele precisa, que o Senhor nos ensina a falar a sua palavra, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que o Senhor nos dê, né? Então aqui, quando Pedro viu que era Jesus, ele foi logo se vestindo. A Bíblia fala lá no início de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, o que foi que aconteceu? Quando ouviram a voz do Senhor, eles quiseram se esconder, porque o pecado fez com que eles tivessem vergonha, ou seja, na verdade caiu a capa, eles eram tão inocentes que eles não percebiam que, estando despido, né, estando nu, do jeito que veio ao mundo, eles estavam, era natural para eles, né, como seres humanos. Aí vai o filme do Tarzan e algumas coisas que você já viu, acho que Lagoa Azul, a inocência, aquelas coisas que a gente sempre vê, que assim, na cena dos filmes é tipo que a pessoa age realmente com inocência, com ingenuidade, e muitas vezes somos assim, nós não temos essa malícia, essa maldade com algumas coisas, principalmente nós que às vezes somos criados né, de forma mais rígida ou algo do tipo. E às vezes caem em algumas ciladas já por isso, porque às vezes não temos a mentalidade, né? Às vezes a gente nem entende alguma coisa e fica assim questionando, perguntando, ou isso e aquilo. E aos poucos vamos aprendendo. Isso é em tudo na vida. Então, o que acontece? Se uma mãe e um pai não instruem um filho como tem que ser, ou a parte educacional e da educação, né? Porque a educação, ela tá lá no ponto de fazer bons cidadãos, né? Os educadores. Mas a responsabilidade maior é de quem? Do pai e da mãe, de quem gerou, de quem criou, porque sempre eu falo isso. Pai e mãe não é quem cria, não é quem gera, é quem cria, independente de ser um padrasto, uma madrasta. Quem tem que ter a responsabilidade de educar aquela criança, aquele filho, aquela, né, como um filho ou quem for, filho ou não, se está sob o teto, é os pais. Mas às vezes os pais não têm o conhecimento suficiente para direcionar aquela criança, para orientar, para compreender. E às vezes é preciso de profissionais para que tenha um entendimento e consiga ajudar aquela criança a desenvolvê-la da melhor forma possível. Não é assim em todos os âmbitos, seja na educação, saúde, enfim. Não é diferente a nossa vida como cristãos. Nós estamos aqui, somos eternos aprendizes, e estamos aqui para melhorar cada dia e buscarmos conhecimento. Olha só, é importante. Então, quando Pedro viu que estava nu, ele se envergonhou. Vou se vestir, né? Vou colocar lá a capa. O Adão e Eva, né? Também se envergonharam quando perceberam que pecaram. Aí, nossa, nós estamos pelados, nós estamos nus, vou já vestir a roupa. Às vezes quando vai chegar alguém na nossa casa, que às vezes a gente tá à vontade, a gente vai o quê? Trocar de roupa, normal, porque dentro da nossa casa é uma coisa, lá fora é outra. Ou quando alguém chega, a gente, né, se veste adequadamente para receber aquela pessoa. Então, gente, a Bíblia tem tantos ensinos que a gente precisa colocar em prática, é simplesmente assim. E o 8 vai dizer para encerrar: e os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Então entenderam que aqui aconteceu uma pesca maravilhosa, aqui aconteceu um momento de prosperidade, aqui aconteceu um momento de que sua vida financeira, o momento que estava passando foi alavancada. Por quê? Porque eles tiveram a direção
do próprio Jesus. Muitas vezes a gente não precisa de uma direção de Jesus, a gente precisa de uma direção de uma pessoa, né? Para orientar, claro, aquela pessoa direcionada pelo Senhor, porque nem todas as direções são de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com certos conselhos. Como eu sempre falo, busque cada um entendimento e direção do Senhor Jesus, a sua intimidade, o seu relacionamento com o Senhor. Porque se você, líder, tiver um relacionamento com Deus dentro da sua casa, você com certeza vai saber liderar um povo, com certeza você vai lidar com o povo, você vai lidar com a comunidade, você vai saber lidar com a cidade, você vai lidar com aquele grupo, aquele conjunto, aquela... Entende o que eu quero dizer? Claro que o conhecimento, mesmo sem temor a Deus, ou mesmo sem ter o conhecimento secular, é muito importante, né? É importante o ter o conhecimento secular. Para tudo, por exemplo, eu vi o Pablo Marçal falando que daqui a 10 anos não vai existir praticamente mais a área da saúde, ou seja, a área de medicina, porque as máquinas vão, da medicina mesmo, da saúde, vão ocupar a mão de obra, gente. Então, esses são planos que a ciência está avançando, isso são ideias, projetos dos cientistas, das pessoas que são capacitadas para fazer isso, para que o mundo, né, avance cada vez mais na tecnologia e a maioria das coisas seja simplesmente virtualmente, como eu falo, e aí eu fico pensando, Jesus, está feito a sua vontade, né? Então, assim, pessoas que já têm uma graduação, para que fazer outra graduação na área da saúde se pode acontecer isso? Vai perder dinheiro, vai perder tempo investido, vai perder muita coisa. Então, é melhor revermos certas coisas, né? Eu tenho por mim que, tipo assim, eu fico observando, eu gosto muito da área da saúde, mas para que ter várias graduações, naquela área, várias pós, né? Algo do tipo. Então é isso que a gente tem que ter cuidado. A Sara Faria gravou um vídeo falando sobre isso. Para que tantas pós? Para que tantas graduações? É só pra gente ficar muito cheio e não se encher de que Deus, não ter tempo para Deus. E o maior conhecimento, como a Bíblia diz, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós temos o Senhor, nós temos a sua direção. Se temos o Senhor, Ele dá as coordenadas certas. Se temos o Senhor, Ele vai mostrar o caminho, Ele vai dar a direção, Ele vai dar sinais, Ele vai nos conectar com as pessoas que têm que ser conectadas. Ele vai nos dar nortes, né? Então, isso. Vamos ter cuidado com certos direcionamentos por pessoas que não... Nem todo mundo quer o nosso bem, nem todo mundo quer realmente a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa prosperidade, enfim. Nunca vi amigos agir dessa forma, nunca vi pessoas cristãs agir dessa forma, mas realmente acontece. Então, que Deus tenha misericórdia, que o Senhor fique a nos proteger, né? Que só isso que a gente deve proteger. Oreis por mim, né? Os servos do Senhor verdadeiramente. Não oração contrária. Chega de oração contrária contra a minha vida. Oração dos servos do Senhor, para Deus me proteger. Porque quando a gente fala aqui, ó, as retaliações vêm algumas coisinhas, porque às vezes eu falo a verdade, né? Então, em vez de buscar pela palavra de Deus, muito tem buscado o ocultismo, isso e aquilo, para algumas coisas. E a gente não precisa do ocultismo. A gente precisa ter Deus na vida, ter relacionamento com o Senhor e buscar conhecimento, claro, de várias formas. Às vezes eu leio de tudo um pouco, né? Às vezes eu tenho isso. Então, assim, é simplesmente conhecimento. Às vezes eu falo alguma coisa porque eu busquei conhecimento. Então, nós, como lideramos pessoas, ou como sempre liderei jovens, meninos e meninas, eu tenho que ter conhecimento de ambos os sexos. Ou o pensamento de cada jovem, como eu já peguei jovens até coroas, né? Mais velhos que eu. Então, eu tenho que ter o entendimento para lidar com eles. Eu precisava de conhecimento, eu precisava ler, eu precisava investir conhecimento. Para quê? Para que eu pudesse chegar e falar e aconselhar da melhor forma possível. Eu precisava ter conhecimento de pai e mãe para poder chegar e falar para os pais dos jovens que é assim aconselhar. Que às vezes a criança não está tão conectada porque está tendo divergências dentro do lar, porque está tendo muitas coisas, porque os mesmos não estão interagindo ou agindo ou fazendo com que a criança se dedique àquilo para que tenha uma melhoria. Então, assim, através das minhas limitações, eu vejo as limitações dos outros e o que eu posso fazer é ajudar, né? Orientar no sentido que, tipo assim, ó, é isso que todo líder faz, né? Então, que nós possamos ter sabedoria,
nós possamos ter discernimento, que nós possamos ter direção para fazermos a vontade do Senhor conforme lhe apraz. A paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Com Jesus somos mais que vencedores. Então, busquem a palavra, busquem o conhecimento, porque o Senhor é com os seus, onde quer que estejamos. Que o Senhor nos passe. Ai, meu Deus, desculpa.